A oferta da viúva pobre. Provavelmente esse é um dos textos mais adorados aí pelos líderes religiosos nos dias de hoje, pois eles não sabem distinguir e não têm interesse que você aprenda a diferença entre lei e graça, entre o físico e o espiritual, entre o templo de pedra e o templo espiritual, que são pessoas, que é a verdadeira igreja nos dias de hoje. Um templo que não é feito por mãos humanas. Se você faz parte de uma dessas denominações religiosas, eu aconselho que você escute essas palavras com o coração aberto, pois a minha intenção não é enganar ninguém, é fazer com que você possa raciocinar para que você consiga enxergar a verdade, pois a verdade liberta as pessoas de homens mentirosos, liberta as pessoas de fardos pesados e de julgos religiosos, como que esses homens vêm impondo sobre pessoas de muitos anos atrás até os dias de hoje. Claro, nem todos têm condições de dar alguma coisa extraordinária. Cada um tem uma condição, mas todos têm condições de dar, por menor que seja. A pessoa mais pobre da face da terra tem condições de dar. Exemplo disso é o caso da viúva pobre. Ela é o exemplo clássico de dar. Se você não assistiu um dos meus últimos vídeos que eu falei sobre a lei e a graça, eu recomendo que você assista para que você consiga entender o que esses caras não querem que você aprenda. Não saiba diferenciar o físico do espiritual, a lei da graça, a punição da recompensa. Para muitos, como exemplo do Silas Malafaia, o texto da viúva pobre é o texto mais importante de toda a Escritura. Olha como é que a liberalidade chama a atenção de Deus. Interessante. Como a liberalidade chama a atenção de Deus. O texto mais conhecido do Novo Testamento, a viúva pobre de Marcos 12:41. Jesus está observando quem está dando oferta. E diz o texto, que aqui está a coisa importante do texto: os ricos davam muito. Está escrito no texto: os ricos davam muito. E a gente muitas vezes ouve essas palavras e não consegue raciocinar o que esses caras estão dizendo. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha que coisa bonita. A abominação que eles estão dizendo aos nossos ouvidos, enganando muitos e muitas pessoas, muitos e muitos irmãos nossos. Justamente porque eles colocam a sua denominação religiosa nos dias de hoje, o templo que eles têm ali nos dias de hoje, exatamente igual àquele templo que existia em Jerusalém. Um templo de pedra, um templo físico. E que, na verdade, se você for estudar, pesquisar, você vai ver que um templo não tem nada a ver com o outro. Naquele templo não existiam cultos litúrgicos, como existem nos dias de hoje. Aquele templo era um templo político-religioso. Somente os levitas poderiam entrar dentro daquela parte menor do templo, onde era a parte religiosa, onde foi colocado o tabernáculo ali dentro. Somente os levitas, os sacerdotes e somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, que é passando aquele véu que foi rasgado no momento da morte do Messias. Ele poderia entrar lá para fazer os rituais cerimoniais da religião judaica. Então outras pessoas das 11 tribos não entravam. E a principal função daquele templo seria para fazer os sacrifícios de animais, que não existem mais nos dias de hoje, já não fazem mais isso, pois quando Cristo, no momento em que ele disse está consumado, aquela prática de sacrifícios de animais parou de existir ali, o véu foi rasgado de cima a baixo, as pedras daquele templo se fenderam, mostrando que o templo físico de pedra não seria mais necessário. Em consequência, não seria mais necessário sacerdotes, homens, levitas, pois ele foi o nosso sumo sacerdote e fez de todos nós sacerdotes também, para que todos tivessem contato direto com Deus, e que não fosse necessário mais nenhum homem para intervir entre nós e Deus. Então, não era mais necessário nada daquilo e, consequentemente, não era mais necessário dízimos, que eram alimentos dados pelas 11 tribos aos levitas, pois eles não tinham como plantar ou colher, então eles ficavam cuidando daquele templo, dos rituais cerimoniais ali, do tabernáculo que foi colocado dentro de um templo de pedra por Salomão. Então, se você for equiparar um com o outro, você vê já que não tem nada a ver. E os líderes religiosos, os pastores e até mesmo alguns padres nos dias de hoje colocam que o templo deles ali é igual àquele templo de pedra e pegam a passagem da viúva pobre e falam: olha, ricos davam muito dinheiro ali e pobres também podem dar da sua pobreza, pois Deus vai olhar muito mais
para esses que dão menos, para esses que dão pouco, do que aqueles lá que dão muito. Mas todos têm que dar dinheiro ao templo. Então eles pegam aquela passagem, colocam o templo deles no lugar daquele templo e colocam você como a viúva pobre ou como os ricos para que eles possam receber o seu dinheiro, sendo que não tem nada disso nas Escrituras. Você fazendo isso, você joga a graça do Messias totalmente fora, pois você não entende qual é o verdadeiro templo e pensa que o verdadeiro templo ainda é aquele de pedra como existia naquela época. Para que a gente consiga analisar essa passagem e entender a bela mensagem que Cristo passa para nós com a passagem da oferta da viúva pobre, você tem que ler o contexto todo para que você possa entender. Eles isolam o versículo 41, ali do capítulo 12, no livro de Marcos, ou até mesmo no livro de Lucas, que tem a mesma interpretação da passagem. Pegando no livro de Marcos, eles isolam ali o versículo 41. Só que se você ler uns 2 ou 3 versículos antes, você vai ver que Cristo estava exortando totalmente os líderes religiosos, os escribas, que vivem bonitos, com roupas, no caso, se a gente for trazer para os dias de hoje, são aqueles que vivem de ternos, belos, com as suas batinas sacerdotais, sempre limpas, mas são podres por dentro, porque Cristo mostra ali que eles entravam nas casas das viúvas com pretexto de largas orações para arrancar o dinheiro delas. E aí ele olha para o templo e vê que lá tem uma viúva dando dinheiro ao templo. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Sendo que a função das viúvas ali era receber a divisão dos dízimos, receber ali algo do templo, e não doar para o templo. Mas a pobre viúva, enganada pelo sistema religioso, pois em nenhum momento da lei de Moisés estava dizendo que o tabernáculo receberia doações em dinheiro, e aquele sistema político religioso na época de Herodes ali já estava recebendo doações, já estavam cobrando tributos para a manutenção do templo e estavam fazendo muitas abominações em nome do próprio Criador, vendendo animais para sacrifícios aonde o arrependimento dos pecados nem existia mais. Por isso é que Cristo naquele momento destruiu todas aquelas vendas ali, aquele comércio em frente ao templo, mas isso aí é um tema para um próximo vídeo. Voltando à viúva pobre, quando ele olha aquela viúva entregando ali o dinheiro ao templo, aquele templo tinha sua função naquela época, pois o está consumado dele, a sua morte ainda não havia chegado. A lei estava a todo vapor, o físico estava a milhão ali. As pessoas ainda estavam comprometidas, presas pelo pecado de Adão, e com isso o Espírito do Criador não habitava no corpo de ninguém. Como eu já expliquei no outro vídeo, ele se fazia presente ali no tabernáculo ou até mesmo dentro do templo de pedra. Como eu já expliquei no outro vídeo, o Criador não habitava dentro do corpo das pessoas pelo pecado de Adão, pois o está consumado do Messias ainda não havia chegado, ele ainda estava vivo. O pecado de Adão reinava ali nas pessoas, e por ele não se misturar com o pecado, ele não habitava ali dentro. Era por isso que era necessário um templo físico, um sacerdócio levítico e todos aqueles rituais cerimoniais que foram passados a Moisés quando ele saiu do Egito e passou pelo deserto, construindo aquele tabernáculo que foi mandado pelo próprio Criador. Então aquele templo físico era necessário, e aqueles rituais que eles faziam eram necessários para que o homem tivesse uma ligação com Deus, pois eles estavam podres, contaminados pelo pecado de Adão. No momento em que Cristo morre, aquele templo que era físico de pedra, ele passa a ser espiritual. O Criador, o Espírito do próprio Criador passa a habitar dentro das pessoas, e nós passamos a ser o verdadeiro templo. Nós passamos a ser a igreja, pessoas, não denominação religiosa e nem nada construído por mãos humanas. Se você descer um pouco mais, alguns versículos abaixo ali do 41, no 42, no 43, você vai ver que os apóstolos mostram as belas construções, as belas pedras do templo, o próprio Messias, e ele olha com desprezo e diz: não sobrará pedra sobre pedra
disso aí, pois ele sabia que o verdadeiro templo que ele estava construindo ali seriam as pessoas que seguissem os seus ensinamentos, independente de qual parte do mundo estivessem. Aquele que tem amor a Deus e amor ao próximo, esses são o verdadeiro templo do Pai, é neles que o Pai pode habitar. Então, a oferta da viúva pobre para aquele templo de pedra, para aquele templo físico, é uma sombra para que qualquer pessoa, por mais pobre que seja, possa ajudar o verdadeiro templo do Criador, que são outras pessoas, que são pessoas que também necessitam. Por mais necessitado que você seja, se você conseguir ajudar o seu próximo, que talvez esteja mais necessitado que você está sendo como a viúva pobre. Você pode fazer uma caridade, você pode demonstrar um ato de amor, ajudando o seu próximo, por mais miserável que essa pessoa seja. Então essa é a lição que a oferta da viúva pobre mostra para nós nos dias de hoje, que somos o verdadeiro templo, e não denominações religiosas, não templos de pedra que escondem a graça de Cristo e preferem se manter na lei para receber dinheiro de forma física e sustentar seus templos físicos, como foi feito ali. A viúva pobre mostra que pessoas, por mais pobres que sejam, podem exercitar a caridade, podem exercitar o amor ao próximo. Então, esse texto é uma sombra embaixo da lei, embaixo da antiga aliança, pois Cristo ainda estava vivo, para nos mostrar o quão grandiosa pode ser a caridade. E esses homens, esses cães, líderes religiosos, usam esse versículo de forma horrível para arrancar dinheiro de pessoas, para continuar com suas mentiras, para continuar mentindo. E aonde há mentira, o Espírito do Criador não habita. Somente o espírito do pai da mentira, que nós já sabemos qual é. Então reflita sobre essas palavras que eu te falei. Leia todo o contexto da história. Veja que Cristo está exortando ali, explicando sobre homens, sobre líderes religiosos que gostam de entrar nas casas das viúvas para devorarem as coisas que elas têm. E aí ele mostra o exemplo de uma viúva dando dinheiro àquele templo, junto com os ricos, mas ele mostra ali uma sombra de que as pessoas, por mais pobres que fossem, poderiam ajudar o templo. Naquele momento, o templo era físico, pois eles estavam embaixo da lei. Nos dias de hoje, o verdadeiro templo, ele já mostrou qual é. Somos nós, é um templo espiritual. São pessoas como eu, como você, como nossos próximos, os quais nós devemos cumprir o mandamento que ele deixou aí para nós, que é o amor ao próximo. Então, se você for muito pobre, ainda existe a chance de você praticar a caridade, da mesma forma que a viúva pobre. Não são somente os ricos que entregam daquilo que sobram para eles, mas pessoas mais simples, mais humildes, que tiram da sua pobreza com amor para poder ajudar pessoas que também estão precisando. E assim nós exercitamos a caridade. Essa é resumidamente aí o significado da oferta da viúva pobre. Eu espero que você tenha gostado, entendido. Se não ficou claro, eu posso aí refazer um vídeo, fazer uma live aí explicando para a gente poder bater um papo. E que se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, pois todos os dias muitas e muitas pessoas são enganadas com esses textos aí por líderes religiosos que só têm o pretexto de arrancar o dinheiro dessas viúvas pobres aí enganadas nos dias de hoje. Em vez de repartir com elas, eles só querem cada vez mais para si mesmo, cada vez mais para os seus templos de pedra, cada vez mais para as suas empresas religiosas. E a minha função aqui nesse canal é poder fazer as pessoas abrirem os olhos e enxergarem aonde está a mentira, aonde está a verdade. O resto aí é com vocês. Valeu!